profissional e é muito bom estar aqui com você novamente. Obrigado. Olha, antes da gente entrar no assunto, que é um assunto super interessante, super relevante aí para esse momento, embora a gente fale de futuro, mas na verdade é um futuro presente, né? Eu quero que a Kelly se apresente. Quem é a Kelly? O pessoal que ainda não está aqui com a gente, não te conhece, precisa conhecer essa pessoa. Nossa! Bom, eu sou a Kelly, atualmente eu assumo vários papéis, né? Como mãe, esposa, dona de casa, autônoma, empresária. E estou nessa jornada, gente, uma jornada de autoconhecimento que eu acredito que ela é eterna. E de descobertas também de novas possibilidades para trazer para o trabalho, assim, para os colaboradores das organizações, principalmente para aquelas tradicionais. Então, eu tenho me empenhado, estudado, ido atrás de muitas ferramentas e muitas práticas que eu acredito, Ricardo, que auxiliam bastante a vida das pessoas. Então, eu estou nesse movimento, assim, né, de busca e compartilhamento de novas possibilidades para a plenitude da pessoa, da organização, da equipe. Então, é isso, assim, eu acho que estou nessa jornada. Ou seja, você já tem desenvolvido as suas próprias habilidades do futuro no presente e tem percebido a importância delas para a sua vida, primeiramente, que é assim que tem que ser, né? Primeiro para a vida da gente, colocadas em prática e agora descobrindo que isso é importante e é bom e você está aí, digamos assim, disseminando esse conhecimento e essas práticas para que outras pessoas usufruam desse conhecimento, correto? Correto, exatamente. Colocando em prática primeiro para a nossa vida, né? Porque o que eu posso mudar é a forma como eu reajo às situações, a forma como eu sinto, como eu percebo. E é isso. Exatamente. Que bom, que legal, fico muito feliz. Bom, nós vamos falar hoje, né? Peguei aqui esse material, Descubra as habilidades do profissional do futuro. E aí eu já falei logo no comecinho ali, que é um futuro meio que presente, né? Porque na verdade a gente não precisa esperar chegar lá. Pelo contrário, o profissional do futuro ele pensa no presente, porque ele já está se preparando para o que vier no futuro, né? Exatamente. Então, de uma forma resumida, assim, só para a gente fazer aquela breve introdução, o que a gente poderia falar, né, como uma introdução sobre o que são essas habilidades do profissional do futuro, em primeiro momento? Então, quando a gente fala em habilidades do profissional do futuro, é um campo vasto, riquíssimo e muito amplo. Então, por exemplo, a criatividade seria uma habilidade do profissional do futuro, no agora. Resiliência. Mas, o que eu pensei, Ricardo, em trazer uma abordagem diferente? Pegando o que as organizações evolutivas já estão praticando. Então, organizações evolutivas são aquelas, assim, que já estão num próximo nível em termos de gestão. Tá. O que seria esse próximo nível? Eu não queria entrar muito nessa seara, porque ela mas eu vou falar. Mas só uma pincelada aí para o pessoal. Porque os estudiosos, eles relatam que a humanidade, ela dá saltos de consciência. Então, assim, sempre você tinha um paradigma, e aí a humanidade deu um salto de consciência e foi para um paradigma seguinte, para um estágio seguinte. Então, nós estamos, nesse momento, como humanidade, fazendo essa transição, esse salto. E as organizações, elas são reflexo da humanidade, né? Como veículos de colaboração individual em prol de um objetivo comum. E aí, assim, com base nesse reflexo, como a organização é um reflexo, as que já estão atuando nesse paradigma que é chamado de evolutivo ou integral, por alguns filósofos como Ken Wilber, elas já adotam algumas práticas de gestão que são diferenciadas. Entendi. E aí, que um passo à frente, né? Um passo à frente. O que é que são essas práticas, quais são as práticas e o que é que essas organizações, e consequentemente, elas requerem algumas habilidades dos colaboradores. E essas habilidades é o que eu trago para cá hoje. Muito bem. Então, legal. É uma forma diferente, assim, porque senão a gente ia falar, nossa, são muitas habilidades. Sim, o assunto é amplo, né? E obviamente uma live você não esgota, porque ele é, né? A gente traz aqui vai trazer alguns pontos importantes. E aí eu coloquei aqui algumas perguntas junto com você, né? Para que a gente
basta o pessoal um pouco mais dessas percepções, né? Como que a autogestão pode auxiliar nesse processo, né? Você é uma autogestora, né? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, pelo menos esse mínimo, né? Já que é um assunto vasto, mas e como desenvolver essas habilidades? Porque o que eu percebo é que até em função dessa pandemia, né? Há uma necessidade, não vou nem dizer que há uma necessidade de readequação, de readaptação em tudo, desde dentro de casa, como na rua, como dentro das empresas. E emocionalmente isso abalou todo mundo, seja positivo ou negativamente, aflorou. E aí a gente começa a perceber que a autogestão parece que tem uma certa ligação com essa capacidade de lidar com esses momentos, inclusive de crises, da melhor maneira possível. Então, me fala um pouco aí desse cenário aí. Vou falar da autogestão. Antes de eu entrar na autogestão, deixa eu só falar das 3 habilidades que eu vou comentar aqui hoje com foco na autogestão. Tá bom. Essas organizações, Ricardo, elas já operam com 3 avanços. Um deles é a autogestão. Ok. O outro é um propósito evolutivo. Então, assim, o que é que move a organização? O que ela quer atingir no mundo? Qual é a entrega dela para a sociedade? E o terceiro... Que não necessariamente é o produto ou o serviço. Que não necessariamente... Exatamente. Tá. E o terceiro é a integralidade. Ou seja, as organizações, elas buscam trazer profissionais que estejam inteiros ali no trabalho. Que não necessitem usar aquelas máscaras sociais. Fingir ser o que eles não são. Okay. Porque quando eles fazem isso... Parte da energia que poderia ser canalizada para as atividades e para o trabalho, ela é usada para sustentar essa máscara. Então a organização fala assim, estou criando um ambiente seguro o suficiente para que você seja quem você é, a sua essência. Seja pleno, né? Seja pleno. Então elas trabalham muito assim, em busca desse tripé. E a autogestão, assim, eu acredito que podemos partir dela. Porque a autogestão, o que é, na verdade, né, Ricardo? Assim, é uma autorresponsabilização. Olha que palavrinha-chave aí que você falou, né? Autorresponsabilização, né? Fundamental, né? Fundamental. Não é? Não é? Muito, muito. E aí, quando você é autorresponsável, você se torna autodirigido, autogovernado, autogerido. Tá. É você que se controla, você que se percebe, você que age da forma que é a mais adequada, não necessariamente precisando de um outro, de terceiros ou de algo para poder ser comandado. Exatamente, exatamente. E porém, assumindo as responsabilidades, né? Assumindo as responsabilidades. Então, quando você entende que você é responsável pela sua vida, pelas suas ações, pelos seus sentimentos, né? Pela gestão desses sentimentos, isso traz um peso no começo. Isso. Não é? Mas também porque a autorresponsabilidade, né? Porque a liberdade, ela faz isso, né? Todo mundo quer ser livre, mas na hora que você fala assim, pode fazer o que você quiser, na verdade, você também está assumindo que o que você fizer é responsabilidade sua. Exato, exatamente. Não é isso? E aí, esse é o grande impasse. Como que eu fico livre tendo que assumir responsabilidade? Porque há uma confusão, muitas vezes, de que liberdade... eu faço o que eu quiser e não pago por isso, o preço por isso, ou a responsabilidade. Pelo contrário, a liberdade é essa, você pode fazer o que você quiser, desde que você assuma. Eu gosto muito disso. Gosto muito disso. Liberdade e autonomia, elas estão muito ligadas com a responsabilidade. Isso. Né? E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade da liberdade porque elas não querem assumir a responsabilidade. Exatamente. E é essa provocação que eu quero trazer aqui hoje também, Ricardo. Okay. Então, assim, por mais que seja uma habilidade que as organizações evolutivas já estão praticando, então, às vezes a pessoa pensa assim, mas a minha organização está longe disso. Às vezes, não. Pode ser que seja uma realidade futura para a grande maioria das empresas, mas ela não precisa ser futura para você. Tá. Você já pode incorporar a partir de hoje, né? Porque começa na pessoa, na verdade. Não é na verdade, a gente fala da empresa, mas no fundo a gente está falando de pessoas, né?
E é exatamente isso. Ricardo, por que que eu trouxe, assim, eu tô com um projeto, né, que depois, se der tempo, eu quero falar. Uhum. O que que Não, eu pode falar, percebi? sim. Eu comecei a atuar como facilitadora de autogestão em algumas organizações. E o que que eu percebi, Ricardo? A alta liderança, ela quer muito trazer isso para dentro da Sim. organização. Só que as pessoas, às vezes, não estão acostumadas com isso, porque elas esperam, né, que o chefe diga o que fazer, Isso. que o chefe demande. Então, falei, nossa, gente, a gente precisa acordar, É. né, para isso. E Porque, quando você... novamente, desculpa, só completando o que você falou. Porque, normalmente, quando você depende de um chefe, e aí eu estou generalizando, é óbvio, você pode apontar o dedo se a coisa der errado. É, Tipo assim, foi meu chefe que me falou para fazer desse jeito, não fui eu. Novamente, eu prefiro ser preso do que ser livre. nossa, exatamente. Nossa, e Estou falando em provocando preso e também. livre, é isso aí, vamos provocar. Mas pode E concluir, por favor. não, e aí quando a gente fala da autogestão, o que que ela pressupõe? Quando eu olho para a minha realidade atual e eu Uhum. olho para a realidade desejada, eu Tá, imprimo uma ação em busca daquela desejada. Então, a tá. diferença entre a atual e a desejada é o que o Peter Senge chama de tensão criativa. E a autogestão, ela parte dessa premissa, Ricardo. Quando você sente uma tensão, poxa, então é o meu Uhum. estado atual e o meu estado desejado, Ok, sou eu que tenho que colocar ação em busca daquilo. tá. Então, Ou a seja, algo está me autogestão, incomodando, estou sentindo que não está bem, e aí essa é a tensão que vai me provocar a agir ou não, de repente. exatamente. Ou não, você pode também ficar do jeito Se que está. sabotar. Outra coisa, a atenção, ela pode ser uma oportunidade também. Então, vamos supor que Tá, você tá, que a pessoa tá até confortável, assim, tá feliz ali, mas ela percebe uma oportunidade lá na frente. Então, isso tá. também a gente pode colocar ali dentro da atenção. Ok. É Então, uma coisa que vem, é um agente externo, né? e a autogestão, Ok, exatamente. E aí ela parte dessa premissa. Você sente, você vai atrás de uma solução para ela. ok. Se você não tem a solução ainda, você vai atrás de quem tem. Então, você vai buscar conselhos, você busca mentorias, mas parte de você. Então, você deixa de esperar com que o outro faça. Tá. Né? Isso também traz uma liberdade, Novamente, nós assim. estamos falando de uma palavrinha-chave muito usada hoje no mundo do coaching, inclusive, mas pode ser usada em qualquer área, que é você assumir o protagonismo. Não é um protagonismo de competição, mas é um protagonismo da sua atitude, de você com você mesmo, de você com as suas responsabilidades, de você com a sua própria liberdade, de poder escolher o que você quer fazer, quando, como, onde, obviamente dentro de um senso comum, porque às vezes o que você vai fazer interfere no todo. Então você precisa aí estar em congruência com isso todo. E, então você é protagonista naquilo que é sua responsabilidade. Correto? Exatamente. Certo? Certo. E aí, Autonomia pura. autonomia pura. E muita gente quer autonomia hoje, né, Ricardo? Mas será que isso está em mente, assim, o que que a autonomia representa? Isso. Né? Então, esse é o ponto que eu acho que é chave para as pessoas, né? É. Sabe aquela coisa assim, o que que eu vou ganhar com isso? Na verdade, às vezes a impressão é que vai perder. Pois é, não é? Não é. E aí, voltando lá na autogestão, por que que eu falei que a gente pode começar com a autogestão? Então, vamos Uhum. supor que eu tenha atenção criativa de que eu quero ser mais inteira ali no meu ambiente de trabalho. Eu quero ser eu, Ok. não quero chegar cheia de máscaras. Essa pode ser uma tensão. Aí eu vou atrás Tá. de uma solução. Então aí eu vou atrás de autoconhecimento, que é essencial. Sem dúvida. Então assim, Sem dúvida. como eu serei mais a minha essência se eu não me conheço? Então aí a gente Uhum. entra no autoconhecimento. É Quem sou eu imprescindível. de fato, né? Quem sou eu Quem de sou? fato, sem máscaras, né? É. E como levar isso para dentro do ambiente de trabalho? Porque pode ser que a pessoa trabalhe numa organização super tradicional e que ela Hum. espera determinados comportamentos
determinadas E não atitudes. Não tem a contrapartida. E não tem a contrapartida. Então, como você se conhecendo, você consegue, né, trazer mais clareza para a situação. Até onde você pode ir, até onde seus valores estão sendo, não estão sendo violados. Onde você pode arriscar um pouquinho, onde não. Né? E até certo ponto, me corrija se eu estiver errado. Isso pode chegar ao ponto de você concluir que ali então já não é mais o ambiente que te cabe? Com certeza. Com certeza. Então, você que tem que assumir, vamos dizer assim, sair e buscar um outro ambiente. É importante isso, porque muitas vezes a gente vai querer mudar e a gente começa a ter mais conflitos e a gente acha que o lugar tem que mudar e às vezes o lugar não está preparado para isso, né? Uhum. Eu não sei, assim, você tem ouvido muito a questão dos ambientes tóxicos, né? Então, assim, o ambiente, às vezes ele realmente está tão tóxico e a pessoa está sendo tão contaminada que chega um momento que já não dá. Então, ela toma a decisão. Por mais que ela queira, não adianta, né? E tem uma coisa interessante também nessa questão da integralidade e do autoconhecimento, que você pode, inclusive, Ricardo, ressignificar um pouco as suas escolhas. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da pandemia. Com a pandemia, você tem que assumir várias outras atividades que às vezes não estava acostumado. Então, agora eu tenho que acompanhar o meu filho nas aulas online. Okay. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar. E se eu começar a olhar por um outro ângulo? Eu escolho. Okay. Então, quando eu escolho participar das aulas online do meu filho, eu estou nutrindo uma conexão com ele. E se eu escolho cozinhar? Aí sim, eu sei o que realmente a minha família o que é que está sendo usado na preparação dos alimentos. O que de fato ela gosta. O que de fato ela gosta. E aí quando eu substituo o ter que por eu opto, eu escolho, eu decido, muda completamente o panorama. Mesmo que essas escolhas, elas tenham que fazer com que você abdique de algumas coisas que são importantes para você também, algumas necessidades que você tem. Então, poxa, você tem uma necessidade de autonomia no ambiente de trabalho, mas por enquanto você vai abdicar dessa sua necessidade momentaneamente, porque você escolhe fazer as outras atividades. Não sei, foi um exemplo, mas assim, quando você entende quais são as suas necessidades, através do autoconhecimento, você consegue ressignificar as coisas. Eu gostei desse ponto. Eu gostei desse ponto que você falou, e eu quando estava com o seu material, eu peguei justamente essas duas palavrinhas, e eu tenho particularmente trabalhado muito isso no coaching, falando para as pessoas que elas têm que parar do tem que. Eu acabei de falar, elas têm que parar de falar do tem que. Então, o tem que, ele pressupõe que você tem uma obrigação e você tem que dar conta daquilo. Exato. O tem que, ele é muito duro. E quando você fala assim, escolha, é claro que nem tudo a gente consegue escolher, porque o mundo não é tudo perfeito como a gente gostaria. Mas é o que você falou, você busca dentro do seu mundo ressignificar para que aquilo deixe de ser o ter que para ser o seu escolher porque eu quis, vamos dizer assim. E essa palavra escolher, ela tira todo o peso. Nossa, é impressionante, é impressionante. É libertadora, podemos dizer. E você até consegue identificar um propósito também por trás daquilo, né? Então, assim, quando você escolhe, poxa, tem um propósito, então eu estou alimentando melhor a minha família, eu estou me conectando melhor com o meu filho, então tem até isso. Isso foi fundamental. Eu gosto muito dessa questão do ter que, tirar essa questão da obrigatoriedade, mas isso você vai conseguir quando sabe as suas necessidades, né? Isso, é autoconhecimento. Me permita aqui só mandar um oi para o Marcelo Ramos, que ele está ali. Marcelo é um grande amigo, está sempre aí me acompanhando. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, tá? Seja muito bem-vindo. Que bacana. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode colocar aí que se eu não souber, eu vou atrás e depois eu mando. Isso mesmo, pode mandar sim. E uma coisa assim que é interessante, né, Ricardo? Porque não existe resposta certa. Eu falo, gente, autogestão, ela é experimentação. O que pode funcionar para mim, pode não ser tão legal para você. Então é experimentando e vendo no que dá e adaptando.
Essa questão da experimentação e que não existe resposta certa é outro ponto que eu gosto muito. Por quê? Porque muitos de nós, não vou dizer a gente, né, mas muitos de nós foi criado dentro de um ambiente entre o certo e o errado, esse dualismo em que ou você fez certo ou você fez errado. Não vale o raciocínio que você usou, não vale. E muitos às vezes têm medo de tentar porque acham que o erro é uma punição. Uhum. E esse paradigma precisa ser quebrado. Obviamente que existem coisas erradas de fato, mas não é o contexto que nós estamos trabalhando aqui. E essa mudança de paradigma precisa para que a gente possa permitir-se fazer muitas outras coisas diferentes. E tudo bem, veio o resultado, está tudo bem. Não que foi errado ou certo. E às vezes essa questão, né, do errado e certo, a gente planeja tanto determinado caminho e acontecem tantas coisas, e existem tantas variáveis que inviabiliza muitas vezes. Eu tenho uma amiga que ela trouxe uma metáfora da árvore. Então ela fala assim que é como a raiz de uma árvore. Ela quer fincar. Se ela encontra um obstáculo, ela vai fazer o quê? Parar ali? Não. Ela vai contornar esse obstáculo para conseguir o objetivo dela. E aí, as calçadas que dizem isso, né? As calçadas dizem isso. Exatamente. Exatamente. Então, é não brigar, né? Você vai buscar outros caminhos para que você atinja o objetivo que você tem. E está tudo bem. Às vezes vai ser um pouquinho mais difícil, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. E o importante é agir. Né? Eu vou falar sobre a ação daqui a pouco, mas eu acho que a ação ela é imprescindível. Então, nós falamos lá do ter que para o escolho. Aí você falou uma coisa muito interessante, que às vezes, realmente, a escolha, ela pressupõe um controle. E nós não temos controle, né? Só não que temos. É a percepção que nós temos sobre o controle. E aí, quando eu percebo que, nossa, realmente faz um sentido, parece que já muda. Isso. Então, a gente vai brincando com as palavras, com os sentidos e vai conseguindo ressignificar. É porque você vai sentindo que você está fazendo alguma coisa acontecer. E esse que é o mais importante, é a jornada novamente. O resultado só vai ser consequência. Curtindo a jornada. Nossa, eu lembro muito daquele livro A Boa Sorte, que ele fala exatamente isso, né? Exatamente. Ele curte já fica a dica de livro para quem não conhece, né? A Boa Sorte. É um livro pequeno, mas tem uma história muito importante, muitos aprendizados nesse livro. Muitos ensinos, na verdade. Né? Muitos. Muito recomendado. Exatamente. E é isso. Então, começando com a autogestão, você também consegue colocar o seu propósito evolutivo como uma atenção. Então, você vai percebendo, poxa, eu faço o que eu faço por quê? E aí, ele entra como uma atenção. E você vai atrás do propósito das suas atividades. Entendi. A autogestão também, Ricardo, ela pressupõe clareza de papéis. Então, lá no ambiente profissional, a falta de clareza das responsabilidades das pessoas é uma das causas de muitas dores. Tá. Então, ou assim, seja, eu não tenho clareza do que eu tenho que fazer. Eu faço meio que no automático, mas não tenho nem noção do que é. Exatamente. Ou assim, eu trabalho, se você é meu chefe, eu trabalho na expectativa do que eu acho que você vai gostar. Ok. Então, trabalhar na expectativa fica muita coisa implícita. Ele não traz para o explícito, assim, vamos deixar claro o que você tem que fazer, quais são os seus limites. Ok. E na autogestão a gente tem o mapeamento dos papéis. Cada papel, o papel seria um acordo. Cada papel ele traz as responsabilidades e o propósito daquilo. Tá. Que é o que vai mover você a fazer. Que vai mover. E aí, quando eu tenho aquele propósito claro, eu sei ali o que eu tenho que fazer, eu vou em busca daquilo. E eu tenho autonomia para isso. Essas organizações que já trabalham com autogestão, elas têm esse pressuposto. É autonomia na busca do propósito do seu papel. Ou seja, a partir do momento que, vamos chamar assim, as regras estão claras, né? Como diria Arnaldo, né? A regra é clara. Então, você já sabe o que fazer, você já tem as habilidades, a capacidade, a competência.
Agora é com você. É só pôr em prática. Exatamente. Correto? E se eu Não não fica tenho, esperando. e se eu não tenho Isso, alguma competência, eu vou atrás. isso. Ok. Então ele Muito traz bom. essa clareza de papéis. Isso é muito bom. Inclusive, eu participei de uma oficina de autogestão para a vida pessoal. E, assim, Ó, foi sensacional, porque ele mapeou o papel que ele assume dentro da vida dele. Então, é ele como caseiro, ele como músico, ele como profissional. Eu achei super interessante. legal, legal. Às vezes a gente não. Novamente, é autoconhecimento. Às vezes a gente nem sabe o quanto até tem de capacidade, ou o quanto nos falta buscar capacidade, e a gente fica muito no achômetro, né? Aí eu penso que, eu acho que sim, e a gente tem que tirar um pouco desse penso que, do acho que, para o que, assim, eu sei que sou assim, ou eu sei que eu tenho essa habilidade, ou eu sei que eu não tenho. Tem uma coisa mais objetiva naquilo, né? Uhum, exatamente. E aí, Muito bom. Ricardo, assim, como trazer a autogestão para dentro da vida profissional? Né? Eu acho Tá, que isso é isso que é importante. uma coisa legal. Então, o que que eu acredito? Que existem ferramentas e práticas que você pode usar, pode incorporar ao seu repertório para conseguir, né, se tornar mais autogerido. Ok. A primeira seria assim, identificar qual que é o seu desafio hoje. Qual que é a sua tensão criativa? Né? Qual que é o seu estado atual? O que que você quer e como é que você está Ok. hoje? E isso pode ser num ponto específico da vida, não precisa ser toda a minha vida. Pode ser a Não, área, pode ser na área profissional, dentro da profissão, um ponto específico também, né? Que acredito que pode. seja mais fácil até, né? Para começar. Exato. Eu começaria na vida profissional mesmo. Então, assim, ali no trabalho, qual que é a minha tensão criativa? Então, eu vou dar um exemplo que até eu fiz um vídeo esses dias. Eu vivo apagando incêndios. Essa é uma Uhum. tensão criativa. Poxa, Ok, então o que eu percebo hoje? Que eu sou muito ocupada, mas não produtiva. Então, essa é a minha realidade ok, atual. Qual que é a minha realidade desejada? Nossa, chegar no final do dia com aquela sensação de dever cumprido, ok. que eu consiga, talvez, fazer um exercício físico, porque tá ficando para depois, que eu consiga ler, finalizar aquele livro que está na minha cabeceira, ó, há meses. Uhum. Eu acho que não tem gente assim não, hein? Só 98% aí. Tá ali na metade, não consegue finalizar, É. né? Então, vamos partir da atenção criativa. Qual que é a sua Uhum. hoje? Tá, entendi. E aí, assim, beleza. O que que eu já conheço de mim que eu já posso colocar em prática? Ou qual que é a habilidade que está me faltando? Ah, é gerenciamento da, sei lá, ser mais produtivo. Ah, então deixa eu buscar essa ferramenta específica. Ok. Outra coisa, será que eu estou assumindo responsabilidades demais que não tem a ver com o meu papel? Aí a gente volta na Tá. clareza, né? Deixa eu fazer um parênteses aí, porque eu tive uma coach pouco tempo atrás e ela estava passando esse problema na empresa. Ela foi Ah, contratada por uma situação, por um cargo, e ela dava conta direitinho. Só que ela dava tão conta do trabalho dela que sobrava tempo. E aí ela começou a assumir, assim, meio que, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, só que isso começou a se tornar um problema. E aí ela teve que ir atrás disso e resolver, porque começou a se tornar um problema no sentido de que ela começou, na visão de quem estava em volta, a ser a responsável por aquelas atividades. E ela não era, ela só quebrava o galho. Novamente, faltou clareza de mostrar que, olha, até da parte dela, assim, vou te ajudar aqui, mas ó, isso é responsabilidade sua. Então trouxe uma dificuldade justamente para ela, ó, porque assumiu que não era dela. e às vezes, se tivesse realmente claro, tanto para ela quanto para o colega, Isso. a organização perceberia que para aquele papel ali precisaria de mais gente. Que às vezes o Sim. colega não está dando conta, então precisa, né? E aí, mas voltamos mais uma vez na clareza, né, Ricardo? Uhum. Então, quando você Claro, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, né? precisa saber até onde vai, assim, né? O que que está sobre o seu domínio, o Uhum. que não, o que você depende da aprovação do outro. Isso.
E uma coisa interessante também ali com a autogestão quando eu percebo que alguma coisa não está ok, pode ser um problema ou também pode ser uma oportunidade. Mesmo que não esteja sob a minha responsabilidade, eu tenho que levar, porque eu estou sentindo essa tensão. Então, eu também faço parte do sistema organizacional. Ok. Eu não sou independente, eu sou interdependente. E aí nós falamos lá no comecinho, né? Que você vai ver no todo. Porque você não é um ser individual que, como você falou, independente, acabou. Só porque eu estou cumprindo a minha parte, fiz a minha obrigação. Não, não é isso. Você é parte de um sistema. E se de alguma maneira parte desse sistema está com alguma dificuldade, uma tensão, e você está percebendo, mesmo não sendo da sua responsabilidade, não é responsabilidade sua resolver, mas é talvez de buscar informar quem é de fato o responsável por aquilo e por aí vai, não é isso? É isso aí. Você faz parte do sistema, é isso mesmo. Nós fazemos parte do sistema brasileiro, né? Isso. Então, assim, às vezes, quando a pessoa começa a reclamar demais, parece que ela está apartada, mas não. Ela continua sendo brasileira e continua... Mas não vamos entrar responsável pelos resultados, né? Não, é lógico, mas é responsável pelo resultado de modo geral. Seja por ação ou por omissão, né? Nossa, falou tudo. Por ação ou por omissão. Outra coisa que, assim, já para incorporar a autogestão na sua vida profissional, na sua vida. Escuta. Como está o seu nível de escuta? A gente fala assim, a escuta ativa, né? O quanto você tem realmente escutado o outro e escutado a si mesmo. Porque a autogestão também, ela pressupõe, assim, olhar as coisas sob uma perspectiva de outras vozes também. Ouvir outras pessoas, ouvir outras opiniões. E aí, se o nível de escuta não tá legal, como que fica? Né? Eu nem percebo o outro como está e muitas vezes eu nem percebo o que pode ser bom para mim. Exato. Eu simplesmente fico indiferente ao que está acontecendo e nem serve para mim e simplesmente para o outro. Então, quando eu vou lidar com ele, como eu não o escutei, aí a falha de comunicação e outras tantas consequências, né? Você sabe que tem... o Otto Scharmer, ele é um estudioso, que ele fala que existem 4 níveis de escuta. O primeiro, Ricardo, é aquele que você já leva para a conversa todos os seus pré-julgamentos. Então, vamos supor, eu vou conversar com você, aí eu já trago tudo que eu sei sobre você para a conversa e às vezes eu não estou nem ouvindo. Aí o que você fala, confirma aquilo que eu já sei. Eu falo, eu sabia que o Ricardo era assim. Claro, porque você foi em busca disso, na verdade, né? É verdade, você foi em busca da sua crença, né? Confirmar. Exato. E aí a gente sai do diálogo, eu saio com aquela sensação assim, eu já sabia. O segundo nível, Ricardo, é aquele em que eu trago um pouco dos meus julgamentos, mas eu ouço o novo. Eu dou um pouquinho de abertura para ouvir o novo. Então eu saio com a sensação assim, isso é novo para mim. Legal. O terceiro nível de escuta é aquele da empatia. Então, eu me conecto com você e eu realmente sinto o que você sente. Ok, já é uma relação mais próxima de conexão. Já é uma relação mais próxima. E o quarto nível é o mais profundo, que é aquele que gera transformação. Então, às vezes, assim, eu saio com a sensação de que eu nem consigo expressar em palavras o que eu sinto. Porque houve uma transformação, mesmo que sutil. Foi profunda, né? Às vezes foi na alma, né? Até. Foi profunda. A sensação que a gente tem é que parece que o tempo parou, né? Em algum momento, assim, e houve essa mudança. Então, assim, perceba em que nível você está de escuta. Está sempre levando seus julgamentos, as suas crenças para a conversa? Ou você consegue mesmo relaxar e ouvir o outro, né? Então, essa é essencial, essa habilidade, viu? Para a autogestão. Olha, deixa eu fazer um parêntese também, né? E é engraçado que quem me conhece já nos cursos e nas palestras que eu dou, eu falo sempre isso no começo. Neste momento, esquece tudo o que você já ouviu, esquece um pouco das suas crenças, esquece aquilo. Não é que eu estou querendo que a pessoa simplesmente ignore e não jogue fora. Eu falo, mas neste momento se dê a oportunidade de ouvir coisas que talvez vai parecer estranhas e até meio conflituosas. No final, você traz de volta, então, as suas crenças, seus valores, e aí você faz a sua reflexão. Porque se você já entra com tudo isso,
logo no começo, você não vai se permitir ouvir o que eu tenho para dizer. E aí, é o que você falou. Eu já vou direto, falando, o Ricardo é assim, assim, assado. Qualquer coisa boa que eu falar não vai soar como boa. E olha que interessante, pode ser que algo que você fale vai desafiar uma crença minha. E isso é muito bom. Você fala, poxa, né? Não faz... Será que faz sentido? Isso é legal, muito bom. Muito bom. É proposital mesmo, por causa para quebrar um pouco essa objeção, né? Desarmar, né? Então, falei da escuta. Uma outra habilidade é trazer clareza para os seus papéis. Então, assim, se você não sabe o que é esperado de você, pergunte. O perguntar, eu acho essencial, tanto a si mesmo, quanto para o outro. E aí, assim, vou começar um projeto. Gente, então deixa eu perguntar. O que é que vocês esperam de mim nesse projeto? Traz clareza. E aí a gente já entra numa outra habilidade que é de perguntar, né, Ricardo? As perguntas curiosas. E que te mudam o seu nível de compreensão das coisas. Total. Quanto a pergunta não traz reflexão? Fundamental. Então desenvolva esse hábito de perguntar. Mas faz sentido? O que é que eu estou fazendo? Como eu poderia fazer melhor? Sócrates já saía nas ruas perguntando, né? Lá Então, assim... Perguntas poderosas. Eu diria que as perguntas são poderosas, né? Mais que as respostas, né, Ricardo? Muito mais que as respostas, é verdade. Então, pergunte, obtenha clareza dos seus papéis. E aí, assim, a pergunta também, ela evita que você tire conclusões precipitadas. Então, você acha que entendeu alguma coisa, mas às vezes não. Então, pergunte. E aqui eu já vou dar outra dica de livro, que é Os Quatro Compromissos. Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz, que ele fala muito disso. Não tire conclusões. Os quatro compromissos, chama os 4 compromissos. Os 4 compromissos. É bem bacana também, viu? Para quem está interessado, já anota aí para poder, né, usufruir depois dessa leitura. E é para ler, né? É para ler. Administrar o tempo e ler, né? Para de apagar incêndio. Isso e aí finaliza aquelas leituras, né? Fazendo um parênteses, Ricardo, eu tenho uma lista de livros para ler. Que, assim, na verdade, não é uma lista que eu tenho que comprar, não. Já estão aqui. Já estão disponíveis, né? Mas é assim mesmo. E sabe que é outra coisa engraçada nessa questão de lista de livros? É quando você está lendo 2, 3, mas você está querendo ler aquele outro aqui. E aí você pega aquele e fura a fila. Você já furou fila com livro? Um monte de vezes. Então. E a gente se culpa, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é ler. Seja um por mês, 2 por mês, 1 por ano, uma página por dia, não importa. O importante é que uma hora você vai ler e cada dia você agrega conhecimento. É verdade. Nunca vai acabar. Sua estante sempre vai estar sobrando livro para você ler. Isso é bom. Eu gosto disso. Que vire um hábito, que seja uma página, mas que vire um hábito, né? Isso já vai fazer parte do hábito de quem busca autoconhecimento. Tá? Quem busca autoconhecimento precisa desenvolver. Precisa não, né? É bom, é saudável que desenvolva o hábito da leitura. Mas não se compare aos outros. O seu ritmo. Exatamente. Ricardo, e uma outra habilidade é a comunicação. Então, qual é a forma de comunicação que você tem? Né? O que é que você... Como você está comunicando? E aqui eu gosto de trazer muita abordagem da comunicação não violenta. Que ela faz uma distinção ótima entre o que você observa e o julgamento. A gente entra mais uma vez no julgamento, ó. É isso mesmo. Não é? Entre a sua necessidade e uma estratégia, o pedido e uma exigência. Então, a comunicação violenta ali, quando você utiliza nas suas relações, você atinge outro patamar. Então, é aquela comunicação empática e de cooperação. Sem julgamento. Sem julgamentos. Observando. Mas tem um parênteses aí que eu preciso fazer. Tudo isso que você falou, e eu acrescento o seguinte.
muitas vezes o julgamento vem, e aí eu vou entrar até no assunto que eu falei numa última live, vem por causa de uma ferida que você tem. Uma ferida emocional. Então, só fica a dica. Veja se você está sendo constante em algumas coisas, de uma comunicação um pouco mais violenta, que pode ser verbal, porque toda hora dispara um gatilho de uma ferida que você tem. E esse é um ponto, é uma coisa mais patológica. A sua já é uma coisa mais assim de você buscar o conhecimento, julgar menos, refletir sobre aquela pessoa também tem as suas limitações, ela pode falar alguma coisa que ela está apenas não sabendo se expressar, então você tem que compreendê-la de uma forma melhor. E acho que aí você desenvolve menos julgamento e, consequentemente, menos ação violenta, seja até uma ação verbal, né? Nossa, isso que você falou é essencial, assim, é profundo, porque se uma ação do outro, ele está fazendo alguma coisa que eu me sinto ferida, eu que tenho que tratar, né? Então, assim, Isso. poxa, é exatamente isso. Ela disparou um gatilho. Na verdade, eu diria que assim, quem falou tem um gatilho emocional mal resolvido. E quem ouviu e se não recebeu muito bem, é porque também tem alguma coisa dentro dela. Então, ambas precisam, de alguma maneira, buscar aí, algum tipo de auxílio, vamos dizer assim, para tratar. Quando você recebe bem, você entende que a pessoa que tem alguma ferida, é porque você está legal, e aí você não deixa aquilo te ferir. Mas se você se sentiu ferida, você também precisa buscar. Porque quando eu entendo que essa ação do outro, ela está muito relacionada ao mundo dele, às crenças dele, eu também me liberto dessa... Exatamente. Né, dessa carga. Uhum. Então, isso essa também, carga é dela, não é sua, né? É dela, exatamente. Então, mas se eu aceitar, é porque eu também já estou ferido lá dentro. Na verdade, ela apenas despertou o que eu já sinto, o que a pessoa já sente por ela mesma. Não foi o outro que a ofendeu. Ela apenas enfatizou que a ofensa que eu já sinto por mim mesmo. Incrível. É louco isso, mas é real. Então, vamos nos tratar. Exatamente. Né? Se existe alguma coisa assim, está na hora de procurar ajuda. E a comunicação não violenta já é o oposto, né? Porque você está tão tranquilo, você está bem, você tem consciência do seu papel, você tem todas as habilidades, então você já sabe que também quando você vai falar com o outro, você fala na linguagem dele, de uma forma empática, você se posiciona e você compreende até as dificuldades que às vezes ele tem de entender, e aí você vai se esforçar para que ele receba aquela comunicação da melhor maneira possível. E assim, mesmo que talvez eu não esteja tão bem, mas eu expresso o meu sentimento na comunicação. Isso. Então, quando eu falo para o outro, olha, o que eu observei, que você aumentou o seu tom de voz, afetou alguma necessidade minha. Então, aí eu exponho o meu sentimento. Eu me senti impotente. Uhum. Então, eu gostaria de te fazer um pedido. E aí, já engata com o pedido, né? Então... Você já resolve aquela situação, inclusive, antes que ela cresça. Antes que ela se torne realmente uma ferida, ou uma nova ferida, e aí não prejudique o ambiente, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Ricardo, eu acho que assim, uma última é experimentar, assim, uma última prática que tem que colocar, né, em ação, a prática colocar em ação. Mas é sair do mental, sair ali do planejamento e começar a experimentar, colocar ação. O que eu já posso fazer amanhã? Amanhã não, né? No seu próximo, na terça-feira. O que eu vou experimentar de novo? O que eu posso arriscar? Será que eu posso esticar aqui um pouquinho? Então saia um pouco do mental, do planejamento e coloque ação. Isso. Tente coisas novas, né? Tente coisas novas. Saia dessa zona de conforto, porque não deixa de ser uma zona de conforto, esse hábito, né, do dia a dia, da mesma forma. É assim mesmo, é assim. Não, dá para mudar, né? E não precisa pensar em coisas grandiosas, começa com pequeno. Até você começar a entender como que é o processo, até que você começa a sentir que aquilo faz sentido e vai mudando, né? É isso mesmo. Eu gosto, um passo de cada vez. Melhor do que ficar parado. Melhor que ficar parado. Porque muita gente espera grandes mudanças na vida, né? Mas elas não entendem que tem que começar com pequenas ações. E aí vai.
Tem uma frase não, né? O pessoal fala assim, um grande incêndio começa com uma pequena faísca. A faísca primeiro. Depois vai se tornar grande. E se não se tornar grande também, não tem problema. Cada fogo, cada situação tem seu tamanho e está tudo bem. Não há competição novamente, né? Não há competição. A colaboração. Exatamente. Aliás, um ponto importante, eu falei dessa palavra, e aí você me diga se eu estou certo. E essa hierarquia que a gente já está falando de empresa, esse modelo de organograma hierárquico, ele começa a mudar. Ao invés de ele ficar assim, ele começa a ficar mais horizontal, porque ele é colaborativo. Não é isso? Ele não, o horizontal, assim, quando você traz essa palavra para mim, me remete a algo sem estrutura. Na verdade, não. Ela tem uma estrutura. Ok. Uma hierarquia de propósitos, Ricardo. Porque aquele papel que eu falei que o colaborador tem, ele tem um propósito. Tá. Esse propósito, ele vai fazer diferença para o propósito do grupo maior dele. Ok. Que vai fazer diferença para o propósito da organização. Que vai contribuir para o propósito da organização. Então, a gente tem uma hierarquia de propósitos. Tá, não é mais uma hierarquia de processos, né? E nem de poder. Não é racional. E nem de poder. Não é de poder. Entendi. Ok. Não é de comando e controle. A gente fala de comando e aí e controle. esses micro propósitos se juntam para formar o propósito maior da empresa. Então, tá vendo? Assim, faz sentido, porque o colaborador ali que tá, talvez, apertando o parafuso, ele tem um propósito maior, que é entregar o carro pro consumidor, entendeu? Assim, e ele tem uma sensação de pertencimento maior, né? Ele faz parte daquilo. Total. Não é mais aquela história dos anos 80, 90, do vestir a camisa. Não é isso. Isso é muito pequeno perto do propósito. O propósito vai muito além, né? Vai muito além. Eu fiz um cliente feliz, eu mudei a história, eu fiz parte dessa mudança que causou como resultado a mudança na história de um cliente, né? É diferente. É totalmente diferente. Igual quando os corretores, né? Corretores de imóveis. Esses dias eu estava conversando com um grupo deles e eu percebi, alguns deles, sabe, com autoestima muito baixa, menosprezando alguns aspectos do trabalho. Mas, na verdade, eu falei, gente, vocês estão mexendo com os sonhos das pessoas. Isso. Então, assim, olha que trabalho maravilhoso. Não está vendendo casa, né? Está vendendo sonho, né? Está vendendo sonhos. Muitas vezes Exatamente. É a primeira casa própria da pessoa. Então, o brasileiro tem muito disso, né? O sonho da casa própria. Ainda é cultural, né? E ainda é cultural. Então, é isso, assim, né? Qual o propósito? Kelly, nós temos mais ou menos 6 minutos. Então, eu queria aproveitar esses 6 minutos. Eu acho que você contribuiu, assim, fantástico. Eu acho que o conteúdo foi rico. Eu acho que deu para o pessoal perceber, né, a riqueza de conteúdo. Já sugiro que o pessoal busque mais sobre esse assunto, já visitar o seu canal, te seguir, porque como você lida mais com esse assunto, com certeza o seu canal tem muito conteúdo sobre isso, então para quem quer conhecer mais. Mas você falou que você tinha um negócio, um projeto, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto, por favor. Ai, que bom, obrigada. Ricardo, nós estamos aí desenhando, está no forno, está quase saindo do forno, a nossa primeira mentoria, Autogestão na Vida Profissional. Muito legal. E é trazendo essas ferramentas aqui, né, e essas práticas, para que as pessoas possam implementar na vida delas, assim, ali no profissional delas. Então, trazendo autoconhecimento, trazendo a comunicação não violenta, os níveis de escuta para que ela possa treinar. Então, tá aí, tá quase saindo do forno. O passo a passo para a pessoa poder justamente se desenvolver com isso. O passo a Muito passo. Legal, parabéns. Fiquei feliz com o projeto. Fiquei feliz. Eu não sabia, não, você não tinha me falado, tá vendo? Não. Mas você me falou rapidamente, acho que de um webinário também. Tá? Faz parte ou... Faz parte. O webinário então, a gente solta, deixa eu ver quando que vai. Dia 18 de novembro. 18 de novembro, webinário. Depois a gente abre as inscrições para a nossa mentoria. Então, 18 de novembro, webinário sobre essa temática. Então, já fica o convite para o pessoal aí que está assistindo participar. Já fica o convite, exatamente. Lá no seu canal. E agradecendo, né, a todos que estão aqui. Foi muito bom estar com vocês. Ricardo, maravilhoso convite, assim, eu te considero muito. É um amigo mesmo, sabe, que eu posso contar. Eu que agradeço, estou muito feliz.
Eu quero fazer mais vezes isso, conte comigo. E eu espero realmente que o pessoal tenha entendido o que você passou, porque você foi extremamente clara. Você usou as suas técnicas do que você ensina aqui para trazer clareza para o pessoal. Ai, então, muito obrigado, Kelly. E que você faça muito sucesso. Que esse primeiro projeto de mentoria seja o primeiro de grandes outros. E é o que eu falo sempre. O que eu puder, estou aqui. Conte comigo. E a todos aí que nos assistiram, que nos deram o privilégio, né, dessa audiência. Muito feliz pela presença de vocês. E se ficou alguma dúvida, pode escrever tanto para mim quanto para a Kelly. Se eu não souber, eu passo para ela e a gente vai trocando. A gente faz questão de responder, tá bom, pessoal? Muito obrigado por todos. E Kelly, só posso te agradecer. Eu que agradeço, tá? Ricardo. Obrigada, gratidão. Tchau, tchau para vocês tchau, também. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.